Deus tem confiança em sua semente. Deus prova a sua semente. Ele tem confiança em prová-la. Deus tem prazer em levantar um bêbado da sarjeta e depois prová-lo, a ponto de quase ele voltar para a sarjeta, a ponto de quase se desesperar da vida. Se quem nunca tinha sido um bêbado, se quem nunca tinha sido um adúltero, um mentiroso e cumpria todos os mandamentos, ao seguir a Jesus Cristo, ao andar com Jesus, transformar em cristão, disse que quase se desesperou da vida. Paulo, usando o termo no plural, nós desesperamos da vida. Agora, Deus prova. Ele prova por confiança. Ele não prova para experimentar, mas ele prova com confiança. Depois de levantar, você tem notado isso, que depois que você se converteu, depois que você recebeu a mensagem, a sua vida ficou mais difícil às vezes. O profeta disse que depois que Abraão recebeu a promessa, a sua vida ficou mais difícil. Depois que Maria recebeu a visita do anjo, a sua vida ficou mais difícil. E Jesus disse na parábola do semeador que algumas daquelas sementes não suportaram as provas, fracassaram, porque não tinham raízes em si mesmas. Agora, toda planta é provada. Você sabe que a planta, eu tenho plantado, e se ela acostuma, você regando muito, água todos os dias, daqui a pouco você vem embora e o sol bate ali, é perigoso ela não suportar o sol causticante. Isso é como esses filhos criados, muito mimados, que têm tudo com facilidade. Depois, quando vem o aperto, a dificuldade, o contratempo, eles sofrem mais do que os outros. E também, você sabe, às vezes mesmo a mulher, que basta desejar, aquilo já é uma ordem para o marido, ele falta adivinhar seus pensamentos. Quando falta, então, é mais difícil para ela receber um não, faltar aquilo outro. Agora, de todos os modos, Paulo disse que sabia estar alegre, feliz, tanto na abundância como na escassez. Depois, enfatizar a sua convicção, a sua posição, a sua segurança. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Deus tem prazer em levantar e depois provar. Ele tem prazer de dar e tomar. Abraão não pediu um filho naquelas alturas de sua vida. Eloí, como diz o profeta, apanhou um bocado de barro, soprou ali, disse, Gabriel, entra ali. Apanhou outro, Miguel, entra ali. E ele próprio também entrou no outro corpo, veio numa teofania, numa manifestação corporal. Abraão, que ele saiu ao encontro, encontrando um estrangeiro com poeira nos pés, Eloí, os pés empoeirados, dizendo que ele feriria seus pés na Galiléia, nas montanhas, na terra, né? E ali ele recebeu Eloí muito bem, o chamou de Senhor, coisa que ele não faria absolutamente, a não ser tratamento que ele não dedicaria absolutamente a não ser a Deus. Isso é princípio hebraico, não é? Por isso, o então Saulo de Tarso reconheceu a Jesus como Senhor, como Deus, quando ele disse, quem és tu, Senhor? Em outras palavras, ele estava dizendo, quem és tu? Jeová, do Velho Testamento, coluna de fogo. Quem és tu, coluna de fogo, que cobriu Israel lá no deserto, que iluminou na noite e refrescou durante o dia? Quem és tu, Senhor? Então, Abraão chamou de Senhor e recebeu a promessa. Deus lhe fez a promessa. Desde então a sua vida ficou mais difícil, porque ele não podia descrer. Não é porque ele feriria a Deus, não é porque ele desonraria a palavra de Deus, é porque não conseguia descrer no que Deus falara. Não havia meio. Ele tinha ouvido, ele tinha escutado, e aquilo tinha descido no seu coração, nas suas entranhas,
e não importa o quanto tempo passasse, não importa o que pudesse acontecer com ele, as intempéries, as dificuldades, não importa que ele viesse até mentir mais tarde, acontecesse o que acontecesse, mas ele não tinha jeito de descrer naquilo que ele tinha ouvido, porquanto fora o Senhor quem falara, não somente para que ele escutasse, mas para que ele cresce, porque Deus fala às vezes para alguém escutar apenas, troveja, e não discerne nada, não explica nada, mas ele explicou para Abraão, ele levou Abraão a entender o que ele estava falando, que de fato era um filho, não era uma alegoria, e nem tampouco uma coisa que Sara viesse ajeitar para ele, mas era um filho mesmo de suas entranhas. Então ele não tinha jeito de descrer, ainda que ele tentasse banir aquilo, dizendo: eu estou ficando doido a estas alturas, eu estou ficando louco, o que o povo vai pensar de mim, o que as pessoas poderão dizer de mim. Quem sabe muitas vezes ele pôs o rosto entre as mãos, acabrunhado, dizendo: estou eu louco? Foi um sonho? Foi uma visão? Foi uma coisa? É uma coisa que eu não posso interpretar? Ou é isso mesmo que eu vi? O seu coração não podia dizer ao contrário. O seu coração testificava que era de fato Elohim, que era Deus que tinha falado, era Deus. Então, mesmo que ele tentasse tirar aquilo, dizer: isto é psicose minha, não tinha jeito, não havia meio dele tirar. Por mais que ele lutasse, sangrasse o seu coração, cansasse a sua mente para desviar aquilo. Ora, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ficando cada dia mais velho, e sua mulher cada dia mais velha, ele não podia tirar aquilo de dentro, como você também não pode tirar. Se Deus veio a você, se Deus te falou um dia, você não pode tirar isto. Não há meio de tirar. Se ele te chamou, já disse: ele me chamará e eu ouvirei. E Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu a chamo pelo nome, e o dia que eu chamo, ninguém pode resistir. Quando ele chama de fato um filho, não pode resistir. Quando ele chamou os 2 filhos da irmã Muser, eles não puderam resistir. O dia que ele me chamou, eu não pude resistir. O dia que ele te chamou, você não pôde resistir. Oh, quem poderia resistir? Paulo disse: eu não pude ser, eu não dei conta de ser desobediente à visão celestial. Eu não podia ser, e eu não posso ser. Agora, eu não posso explicar as coisas. Vocês sabem disso. Ele apareceu para mim no caminho de Damasco, e quanto mais ele tentava explicar, mais ele sofria por causa daquele acontecimento. E quanto mais Abraão tentasse explicar, mais ele seria gaiofado. Quanto mais Noé tentasse explicar, mais ele seria zombado. Quanto mais Elias tentasse falar, explicar e mostrar, mais ele seria perseguido, zombado. Ora, veja só, parece que Deus gosta de brincar com seus filhos. Apanha o velho, enche o velho de fé, transforma o velho, transforma a velha, dá-lhe um filho, ele toma esse filho no braço, vê esse filho crescendo, depois diz: agora você vai lá no monte de Moriá e mata esse filho, sacrifica esse filho. É brincadeira isto, Senhor? Um sacrifício desse, numa hora desta? Queres brincar com os meus sentimentos? De onde saiu esse filho? Isso veio das minhas entranhas. Como posso, Deus? Por que não posso eu mesmo? Peça a mim mesmo, mas deixe meu filho, poupe meu filho. Irmãos, não tinha jeito. Aquilo estava dentro de Abraão. Ele não discutia, ele não interrogava. Quantas vezes o profeta queria dar uma coisa tão grande para sua esposa e ela ficava do lado de lá. Não quer dizer que ela não era uma eleita, não quer dizer que ela não era uma boa esposa, mas ela ficava resistindo para ganhar a sua joia, Rebeca. Mas foi um custo, uma luta, uma coisa difícil de abrir a mão.
e de encomendar aquela alma a Deus. Ora, ele estava disposto a encomendá-la a Deus. Ela estava morrendo. Seu cinturão não resolvia o problema. Sua força, sua opinião, sua sinceridade, seu cristianismo e sua aversão pelo mundo, pelo rock, não mudava o quadro de forma alguma. Então ele disse, e com muito custo, foi com muito custo para conseguir sua palavra. Jesus está fazendo isto com a igreja, está lutando para a igreja abrir as mãos, lutando para a mulher abrir as mãos, lutando para o homem abrir as mãos, lutando para a moça abrir as mãos, lutando para o moço, para a criança. Tem que contar primeiro o que quer fazer, qual é a recompensa, o que vai ser, o que vai ser aquilo, o que não vai, o que você vai receber em troca. Não há confiança para se dar um passo pela fé. Mas veja, a noiva é tipificada no Velho Testamento por Abraão, que não interrogava, não conjecturava, não presumia, não arrazoava, e ele não perguntava para Deus. Quando Isaac lhe perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, agora onde está o cordeiro para o holocausto, papai? Ele lhe respondeu com segurança, com serenidade: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. E calado, e que exemplo Isaac estava dando, que era um garoto que já tinha noção das coisas, era um rapazinho, teria tido muita força. Abraão teria tracado e tido uma luta ali, para colocar aquele rapaz em cima da lenha, do sacrifício. Havia rejeição em Isaac. Luta-se para não morrer, luta-se terrivelmente para sustentar, para alimentar a natureza terrena. E o profeta diz que mesmo um animal atirado, a gente conhece isso como ele está esperneando, dando tudo como se ele estivesse correndo caído, com as pernas assim. Mas Isaac naturalmente cria em seu pai, e seu pai cria em Deus. E ele pôs o menino, o rapaz, sobre o altar e levou o cutelo. Eu não creio que foi todo amarrado e sangrando de tanto lutar para amarrar aquele menino, para amarrar aquele rapaz. Manso, quieto como um cordeiro. Oh, que tipo de Cristo! Deus para si cordeiro proverá. E diz o profeta que Abraão cria é que Deus ressuscitaria Isaac. Ele não pensava que Deus ia intervir, porque há muitas pessoas que vão fazendo as coisas, mas querido, ele não tem coragem. Ele não tem coragem. Eu vou até onde ele quer que eu vou, mas eu sei que ele não tem coragem de fazer isto. Mas Abraão não foi assim. Ele foi assim, crendo que Deus ressuscitaria Isaac novamente. Ele cria no poder da ressurreição, como a noiva crê no poder da ressurreição. E para tipificar a noiva de Jesus Cristo, ele tinha que ter esse tipo de fé. Não é que Deus ia bradar: Abraão, não faça isso. Ele não estava esperando assim. Ele estava esperando assim, que ia de fato matar o filho e que Deus ia ressuscitá-lo. Agora, nós temos também o caso do irmão Branham e sua filhinha Sharon. Ela estava ali morrendo, e o diabo trabalhando no seu homem exterior, explorando. Ele disse assim: o diabo não disse para mim que Deus não existe, porque ele chegaria tarde com isso, porque ele sabia perfeitamente, e ele sabe perfeitamente que Deus existe, que seria um argumento muito falho para mim. Então ele não disse que Deus não existe. Ele disse assim, que Deus não se importava comigo, porque curava os outros, curava câncer, ressuscitava mortos, e no entanto não fazia nada por mim. Com o pai morto, o irmão morto em flores no cemitério, a mulher no necrotério, e a menina morrendo de meningite, a filhinha ali morrendo,
E o diabo trabalhando e dizendo: ele não se importa contigo, ele importa com os outros. Você ora, ele cura. Você ora, ele ressuscita. Você ora, ele sara os outros. Mas olha a tua casa indo toda para o cemitério. Mas Deus tem confiança em provar a sua semente. E quando a semente se manifestou, aquela pequena estaca do tamanho de uma unha que cada eleito carrega dentro de si, é uma pequena chamazinha, se manifestou, gritou: Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai, chefe, vai, eu te entrego, vai, filhinha, vai descansar nos braços do Senhor. Ela se foi. E Satanás ficou com a cara grande, desmascarado. Porque quando você conforma com o que Deus quer, Satanás fica decepcionado. Quando você não conforma com Deus, você está conformando com o diabo. Mas Deus ama provar a sua semente. Eu digo humilde, oh, vem meu piloto guia-se. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo tempestade, ouço o Salvador assim dizer: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim ouvir. Não te importes com perigo, Amão, confia em mim, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim ouvir. Não te importes com